Como foi o desempenho do mercado imobiliário na região Centro-Oeste em 2023? Como é que terminou a incorporação residencial nos estados do Centro-Oeste? Meu nome é Marcos Catalian e eu vou apresentar para vocês aqui o resultado de 2023 da região Centro-Oeste, com os dados que nós levantamos aí. Então, levantamos, né, pessoal, os dados do Centro-Oeste, num trabalho que realizamos trimestralmente de levantamento de lançamento, oferta e estoque para a CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, no Distrito Federal, em Goiás, né, Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, Mato Grosso, Cuiabá, Várzea Grande, Sinop e Mato Grosso do Sul, que são as regiões de mais intensa incorporação vertical residencial no Centro-Oeste. Vamos direto para os destaques. O que a gente destaca do ano no Centro-Oeste, né? Primeiro, uma queda de lançamento ano contra ano, 2023 contra 2022, uma queda aí de 5,7% em unidades lançadas, ou seja, o Centro-Oeste lançou menos. Uma queda em vendas em unidades, o Centro-Oeste vendeu menos unidades, menos 13,3%, e, portanto, uma elevação no estoque, né? Um incremento no estoque aí da ordem de 7,7%. Ou seja, na incorporação vertical, aumentou o estoque em 2023 em relação a 2022. O destaque que a gente gostaria de mostrar é que, no último trimestre, as vendas se recuperaram no Centro-Oeste. E a pergunta é, mas por que caiu tanto lançamento e venda no Centro-Oeste, né? Uma queda que explica muito essa situação é a queda no Minha Casa Minha Vida, né? Em lançamentos, uma queda de quase 20%, né? Já que o programa só passou a ter validade a partir do segundo semestre, né? Então não deu para lançar ainda efetivamente com grande força. Uma queda em vendas, né? Se você não tem lançamento do Minha Casa Minha Vida, você também puxa para baixo as vendas, né? Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, a gente teve uma queda aí no estoque, houve um consumo de estoque daquilo que estava disponível à venda, né? De 28% no Minha Casa Minha Vida. E no padrão luxo e superluxo, que são aqueles padrões acima de 1,5 milhão, né? Acima de 1,5 milhão até 3 milhões é o luxo, acima de 3 milhões é o superluxo. Aí a gente teve, ao contrário, né? Um crescimento em lançamentos, quase 30%, 29,4% em lançamento, vendas praticamente estáveis, né? 1,6%, ou seja, as vendas elas mantiveram aí um volume adequado, e uma oferta final que acabou subindo, né, em 24%, porque pelo volume de lançamento que foi muito puxado aí pelo último trimestre, né, mas que também mostrou no último trimestre uma aceleração de vendas nos padrões superiores. Bom, vamos dar uma olhada no quadro geral de lançamentos do Centro-Oeste? Olhando aí trimestre a trimestre, né, a gente pode observar que, se no agregado caiu 5,7%, ou seja, a região Centro-Oeste lançou 21.828 unidades, a gente teve o pico do lançamento no segundo trimestre, depois se acomodou aqui no terceiro e quarto trimestre, ao redor de pouco mais de 5.000 unidades, com crescimento no último trimestre. Total, 21.828 unidades lançadas de apartamentos. Essas unidades lançadas, né, em volume, mostraram uma recuperação aí do Minha Casa Minha Vida, justamente aí a partir do segundo trimestre, né? Então a gente pode ver terceiro e quarto tri, a partir da maior efetividade do programa Minha Casa Minha Vida, 55% de unidades lançadas em outros padrões e 5% de unidades lançadas em padrão luxo e superluxo. Em dinheiro, houve um crescimento de lançamentos, né? Em valor geral de lançamento, em milhões. O Centro-Oeste lançou 14,7 bilhões em 2023, um crescimento de 17%. Então, gente,
compensando aí a queda em unidades, em lançamento, houve um aumento de valor lançado. Isso muito pelos padrões luxo e superluxo que a gente comentou, que está aqui, né? O VGL dos padrões luxo e superluxo chegou a ser, no primeiro trimestre, 40%, foi para 28%, 26% e terminou com 17% do dinheiro total lançado no Centro-Oeste. 67% todos os outros padrões, menos o Minha Casa Minha Vida, que naturalmente tem uma participação em dinheiro menor. Terminou o trimestre com 16% de participação. E como foram os estados aí e o Distrito Federal no término do ano, né? Distrito Federal, trimestre contra trimestre, aumentou o lançamento. Goiás, queda. Mato Grosso, queda. E Mato Grosso do Sul, com crescimento em unidades lançadas, né? Em relação ao trimestre imediatamente anterior, todos os estados e o Distrito Federal tiveram crescimento de lançamento. E as vendas, como se comportaram, né? As vendas, pessoal, vocês podem observar, muito mais estáveis no trimestre, né? Então, o trimestre rodou mais flat, só que, claro, 2022 teve o melhor desempenho em unidades vendidas, portanto, uma queda agregada de 13,3%, quase 20 mil unidades de apartamentos vendidos no Centro-Oeste. Como que isso se divide por padrões, né? Por padrão, o padrão luxo e superluxo vende poucas unidades, é um empreendimento caro. O maior volume está em outros padrões, 61%. E o Minha Casa Minha Vida tem um peso, né? E explica um pouco essa queda em unidade, porque ele representa muito, né? Representou 31% das unidades vendidas aí no último trimestre de 2023 no Centro-Oeste. Quando a gente olha o VGV vendido, ou seja, quanto que as incorporadoras colocaram no bolso, a gente vê aí uma paridade, né? Uma equivalência, praticamente a mesma coisa, né? Claro que teve a inflação, mas descontada a inflação, que foi 3,6%, o valor vendido foi similar, né? 12 bi e 400, praticamente sem nenhuma diferença em relação ao período anterior, tá? Então, um VGV agregado de 12,5 bi sendo vendido no Centro-Oeste. Aí o peso do VGV vendido já vai mais para o luxo, superluxo, 25%. No primeiro TRI chegou a representar 37%. E o padrão, outros padrões, né, que inclui padrão médio, standard, estúdios, lofts, pegando aí 63% dessa pizza aí de VGV vendido. Olhando as unidades vendidas por estados e o Distrito Federal, o destaque em vendas está para Goiás, né? Goiás cresceu no trimestre anterior, quarto TRI de 23 contra terceiro TRI, e cresceu em 2022, no quarto TRI, comparado com o mesmo trimestre do ano anterior. Ou seja, Goiás teve um destaque positivo, assim como o Mato Grosso do Sul, também com destaque positivo, especialmente Campo Grande, né, que é a cidade que a gente monitora. Fazendo um comparativo de venda, lançamento e estoque, o estoque em 22 estava de 22 mil unidades, em 23 de 24 mil unidades, essa barra amarelinha aqui. E numa análise geral, para ir fechando a nossa apresentação, os estados e o Distrito Federal, qual é a representatividade do estoque? A representatividade é que o padrão estándar, né, que é o padrão que vai do teto do Minha Casa Minha Vida até R$ 700 mil, representa 41% do estoque da região Centro-Oeste. Em tipologia, 52% do estoque são 2 dormitórios. E quando a gente olha preço médio, e preço médio tem a virtude e o defeito de ser uma média, né? A gente vê o destaque para o preço privativo do Distrito Federal, com R$ 12.600 por metro privativo. Depois, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na casa de pouco mais de R$ 8.000, né? E a gente pode observar aí, sobretudo, muita semelhança entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Esse foi um breve panorama aí da região Centro-Oeste, né? Procurei mostrar os destaques. O material está disponível. Espero que tenham gostado. Isso deu para entender um pouquinho como é que a região caminhou
Nossa expectativa é muito positiva, sobretudo a partir do crescimento do Minha Casa Minha Vida, que virá forte. E teremos aí um bom ano também pela queda da taxa de juros. Espero que tenham gostado. Continue nos assistindo, compartilhe, deixe seu comentário, assista às outras regiões. Até a próxima.